O mundo de hoje tá tão polarizado, que as pessoas pararam, ou sei lá se é que um dia elas já fizeram isso, mas ninguém pensa mais. Por que ninguém pensa mais por si? Ninguém consegue analisar uma situação e pensar. A pessoa não consegue pensar por ela mesma. É sempre replicando alguma coisa que alguém que ela gosta falou, né? É meio que assim, o que você acha dessa situação aqui? A pessoa vai lá, vê o que o influenciador dela falou e ela vai falar a mesma coisa. Ela não vai pensar sobre o assunto, ela vai replicar o que ele está falando. Já que eu gosto daquela pessoa e ela está falando isso, logo eu também, né, gosto do que ele está falando agora, né? Aceito e concordo com a opinião dele. Mas, cara, não é meio zoado isso? Porque, cara, por mais que a gente goste de algum influenciador, goste das ideias e tudo mais, a gente é um indivíduo separado, né, cara? Eu posso gostar muito da ideia de alguma pessoa, mas aquela pessoa, eu sou eu, né? Por mais que, sei lá, que eu concorde 100%. Tudo bem, eu posso concordar 100% com uma pessoa, mas eu não posso concordar 100% com todo mundo, né? Isso é meio louco, sabe? Então, na minha cabeça, cara, tá claro que as pessoas pararam de pensar. Elas não pensam. Elas enxergam uma situação ali, elas tem uma situação na mesa, assim, e elas não param pra falar, cara, peraí, deixa eu ver o que aconteceu com isso aqui. Deixa eu ver quais são os lados deixa eu ver os dois lados pra eu entender o que tá acontecendo. Deixa eu pensar. Deixa eu ver o que eu acho sobre isso. Não o que o influenciador que eu gosto acha. O que eu acho. Mesmo que eu tiver que confrontar o influenciador que eu gosto, será que eu sou capaz? Essa é uma pergunta, hein? Eu vou te falar. O que a gente mais vê por aí é gente que não é capaz de confrontar o influenciador que ele gosta. Seja esse influenciador de qualquer área, né? Sei lá, você gosta de jogos, tem influenciador de jogos, você gosta de futebol, o jogador que você gosta. Na própria política mesmo, né? Que é um cenário muito polarizado. Na política você não é capaz de olhar para quem você curte ali as ideias e falar assim, eu acho que eu discordo disso aí. Você não é capaz de fazer isso. A gente, né? As pessoas não são capazes de fazer isso, cara. E isso é muito louco, né? Porque, como eu disse, não tem como a gente concordar com todo mundo 100% toda hora. Sabe, cara? E isso é uma pena, né, cara? Porque o mundo é muito complexo pra gente só concordar. Só concordar com os nossos amigos, né? A gente tem que discordar deles também, né? O mundo é muito complexo. Todos os assuntos, né? Que a gente conversa, todas as pautas que a gente vê por aí, né? Cara, são coisas complexas, cara. Não são coisas que a gente diz sim ou não, né? É sempre... Você tem que escolher, né? No mundo de hoje em dia, a gente tem que escolher se é A ou B. Se você não é A, você tem que ser B, né? É assim, né? E no fundo, cara, na verdade não é assim, né, cara? Como eu disse, o mundo é complexo, as coisas são complexas. A gente vive num mundo que... O mundo não é preto e branco. O mundo tem várias cores, cara, né? Então eu acho tão raso quando a gente para... Sei lá, cara, a gente para de pensar pra só replicar o que o influenciador da gente, que a gente gosta, fala. Cara, não. A gente tem que ter sim a capacidade de criticar a galera que a gente curte, né? Na política mesmo, nossa, a gente deveria, inclusive, né? Não é que a gente deveria criticar o político que a gente votou, né? Afinal de contas, né, cara, se você deu o voto pra ele, você tem que sim ir lá falar, cara, putz, tá tudo errado o que você tá fazendo, tá ruim aqui, né? Você tem que falar, cara. É ter o direito de criticar ele, né? Mas, velho, é tão louco, né? Falando, né? Não tem que falar um pouquinho disso, né? Mas na parte política realmente é assim, né? Ao invés da gente ir lá e falar mal de quem a gente votou, porque a gente votou, né? Se a gente depositou confiança num indivíduo lá e o indivíduo não faz o que a gente quis, não faz o que a gente imaginou que ele ia fazer ou que ele falou que ia fazer, a gente tem que ir lá e falar, não, cara,
tá tudo errado que você... Não, você não tá fazendo o que você prometeu, não. Só que a gente não faz isso. Sabe o que a gente faz? A gente vai lá e aponta pra oposição, né? Ao invés de a gente ir lá e cobrar o político que a gente votou, não, você cobra o político que você não votou. Você fala, cara, não é estranho isso? E aí corrobora o que eu tô falando, né? A gente não é capaz de criticar aqueles que a gente acha, né, que as ideias ali batem, né? Os influenciadores, os políticos, sei lá quem, que a gente tem as ideias alinhadas. A gente não é capaz de criticá-los, cara. A gente não consegue criticar essa galera. Como pode? Como eu disse, é impossível a gente concordar com tudo, gente. Não dá, não, né? Eu acho que se a gente fosse mais crítico em relação a essas coisas, cara, pensasse, analisasse, fosse mais crítico, talvez a gente não teria um país, né, do jeito que a gente está tendo hoje, né? Talvez estaria muito melhor, né? Vocês não acham, não? Falta isso pra gente hoje em dia, cara. Ser mais crítico, pensar por nós mesmos. A gente tem que ter opinião sobre as coisas, né? Mas opinião nossa, não opinião replicada de alguém, né? Mas o que vocês acham? E aí, eu tô viajando? Ou vocês também têm essa percepção aí? Né? Que o mundo tá assim, que ninguém mais pensa por si? Sei. Essa é a percepção que eu tenho aí em relação a qualquer assunto que a gente vê na internet. Louco, hein?